Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 7 de junho, da 10ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Aqui é a introdução da carta de Paulo aos Coríntios, essa segunda carta. Paulo escreveu supostamente várias cartas para resolver problemas da comunidade de Corinto que o fizeram sofrer muito, o angustiaram muito. E dizem muitos especialistas, principalmente essa segunda carta, é fusão de trechos de outras cartas, enfim, há toda uma discussão sobre essas cartas de Paulo. Mas o importante é, Paulo teve muita dificuldade com a comunidade de Corinto. E aqui, que coisa, apesar da dificuldade, não é um homem amargo. É verdade que você vai pegar, seja a primeira carta aos Coríntios, seja a segunda, trechos em que ele fala duro, firme, corrige, mas não é um cara amargo, vingativo, não sei como dizer, não, mas sofre. Porém, aqui no início da nossa carta de hoje, ele fala da consolação. Primeiro, a consolação que ele recebe da parte de Cristo. Não? Se eu, para consolar o outro, não primeiro experimentei ser consolado por Deus, como posso ter forças para consolar? E é isto um pouquinho a mensagem que Paulo coloca no início desta carta. Que ele experimentou uma consolação em Cristo, apesar dos problemas, das dificuldades da evangelização, incompreensão da acolhida do Evangelho, os problemas que apareceram nessa comunidade de Corinto, enfim, tanta coisa. Mas é um homem que se sente consolado, ajudado, fortalecido por Cristo. E por isso tem a capacidade de consolar, fortificar, animar, dar aos irmãos esperança, ânimo, consolo, diante talvez, não sabemos, dos problemas que a comunidade enfrenta. Então, às vezes a gente vê muita dificuldade na paróquia, no nosso grupo, na nossa realidade, não? O conselho, ou um grupo que a gente participa da paróquia, ou a igreja como um todo. E às vezes parece que vendo tantos problemas, tantas dificuldades, tanta notícia ruim, que às vezes te chega ao ouvido, você fica desanimado, sofre com isto. E aqui Paulo quer animar você e a mim, que mesmo diante destes problemas, o Senhor pode nos consolar, nos animar, nos fortificar na fé. E eu espero que de verdade experimentemos esta consolação que vem de Cristo. E aí, animados, podemos consolar outros. Não sei se você já viu, agora nesse tempo de pandemia, tanta gente perdendo parentes, amigos, conhecidos, gente que está no hospital, enfim, tantos sofrimentos. Estou colocando mais a questão de saúde, não? E como que você consola alguém que perdeu um parente, um amigo? Que difícil. Primeiro, se você foi consolado. Ser consolado não é ser um cara conformado. Tem muita gente que morre um parente, um amigo, mas entra num conformismo, mas não aceita. Não aceita aquela realidade, não aceita a morte, a doença, não aceita. E por não aceitar, vive uma tristeza. O cristão deixa invadir no coração dele uma espécie de angústia, de tristeza, que não tem nada a ver com o consolo que fala hoje Paulo. Ser consolado, e ainda que se sofre por uma situação que a gente vive, mas de verdade experimentar de Deus uma força, algo que me ajuda, que me anima. Eu espero que hoje, escutando essas palavras de Paulo no início dessa segunda carta aos Coríntios, também eu e você se sinta animado, encorajado pelo Senhor. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12.
Aqui é o início do Sermão da Montanha de Mateus. Se Jesus ele vai a um pequeno monte, não? Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu um monte e sentou-se. Como não fazer um paralelo com o livro do Êxodo, com Moisés que subiu, não, ao Sinai e trouxe nas suas mãos os mandamentos, a tábua da lei, a lei de Deus para o seu povo. E lá, Deus queria que o seu povo colocasse a sua vida nele. Não terás outros deuses além de mim, não farás imagem nenhuma de nada esculpida, não guardarás os meus sábados. Ou seja, o Senhor está querendo, lá estava no Antigo Testamento, de uma maneira que a gente chama de negativa, proibitiva, para que o homem, não fazendo aquelas coisas, pudesse não experimentar a morte, o sofrimento, e pudesse, de alguma maneira, viver em Deus, unido a Ele, estar nele, viver nele. Aqui Jesus, no Sermão da Montanha, parece que dá o seu mandamento. Sentou e dá as bem-aventuranças, que não é uma linguagem jurídica, como é o Decálogo no livro do Êxodo, capítulo 20, mas aqui, neste Evangelho de São Mateus, Jesus coloca umas coisas que parecem estranhas, mas é quase como se estivesse dando os seus mandamentos, a sua palavra, não? Bem-aventurados os pobres em espírito, não é qualquer pobre. Não adianta ser pobre financeiro, não. Humilde, não querer ser dono da razão, como se eu fosse Deus de mim mesmo, e Deus e todo mundo tem que fazer a minha vontade. Não, pobre em espírito, não? Porque deles é o reino dos céus. Deste humilde, deste pobre. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vai? Como pode ser bem-aventurado aquele que tem aflição? Ou seja, não é a situação em si de pobreza, de aflição, de fome que coloca, de sede, não. É que ele vai experimentar que o centro aqui das bem-aventuranças é Deus. É Deus que nos dá o reino dos céus, nos enriquece, nos dá algo que a gente não teria como possuir, como ter. É aquele que consola, e eu não teria como me autoconsolar. É aquele que faz justiça. Não a minha justiça. Às vezes a nossa justiça humana é ser vingativo, ser justiceiro, não. E a justiça da cruz, que Cristo fará a justiça da cruz, a misericórdia, o perdão, a salvação para você e para mim, não? Falará dos puros de coração, porque verão a Deus. Enfim, todas estas bem-aventuranças nos colocam diante da centralidade que é Deus. Em meio a sofrimentos, dificuldades, angústias, o que for, até a perseguição, como coloca uma das últimas bem-aventuranças, a gente experimenta a força, o ânimo, o consolo, a assistência. O centro é Deus. O centro não é um homem que, fazendo determinadas coisas, obterá o consolo, a justiça. Não é fruto do esforço do homem. É porque Deus vai lhe dar estas coisas que fala a bem-aventurança. Por isso é o convite hoje, essa palavra, a eu e vocês pegarmos em Deus, confiarmos em Deus, e colocar a nossa vida, a nossa esperança nele. Mas eu de verdade entendo o que é ser um bem-aventurado. Não sou um bem-aventurado porque eu tenho dinheiro, tenho saúde, tenho trabalho. Já são coisas boas, eu não estou dizendo que é algo ruim. Não. Oxalá, a gente atende muita gente, graças a Deus, graças às doações de tantos irmãos, de tantas pessoas. Há muitas famílias com cesta básica. Eu ainda rezo para que todas as famílias, os chefes de família, cada um possa ter o seu trabalho, o seu sustento, a sua dignidade, que não precisasse de cesta básica, pudesse ter o sustento com as suas mãos, com o seu trabalho, e assim por diante, não? Não estou falando que é ruim não ter trabalho, não. Eu espero que todo mundo tenha trabalho. Saúde, poxa vida, eu sou o primeiro a querer ter saúde diante de tantos problemas que tenho de saúde. Mas não é essa a questão. A gente não é um bem-aventurado
porque tem todas as coisas boas neste mundo. Aí por isso posso dizer que eu sou um bem-aventurado. Não. Aqui, este texto do Evangelho de Mateus nos coloca quem é aquele bem-aventurado, aquele que encontrou a sua vida, a sua esperança, a sua força em Deus. Ele é que nos faz bem-aventurados. Ele que nos dá esta dignidade de bem-aventurados. Ele é a razão, ele é o motivo de nós sermos estes bem-aventurados. Por isso espero que nós de verdade aprendamos a colocar a nossa vida, a nossa esperança, todo o nosso ser em Deus e colocá-lo como centro, como Senhor da nossa vida. E Ele nos dará tantas coisas, muito mais do que a gente imagina, que a gente poderia pedir a Ele, pois Ele dá muito mais do que imaginamos. Oremos. Bendito és Tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és Tu por esta palavra hoje de consolo, de ânimo, de força no meio de tantos problemas, combates, sofrimentos. E que Tu é aquele que de verdade nos dá força, nos anima, nos dá esperança, nos consola em meio a tantas dores e sofrimentos. Ajuda-nos de verdade a nunca nos afastarmos de Ti. Isto pedimos por Teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.